E o Zanini tinha um sítio na estrada que ligava a Goiânia a Brasília. Então nós nos apresentamos a ele lá em Brasília e ele nos cedeu o sítio e a casa dele para ficarmos uma semana como uma homenagem a arquitetos paulistanos. E isso realmente foi de uma generosidade por conta da relação de amizade que ele tinha com Eduardo Nizzi de Mello. Teve uma importância muito grande para nós. Nós voltávamos todo dia para Brasília logo às 10 horas da manhã e percorríamos Brasília numa emoção que não dá para descrever a emoção, que como estudantes de arquitetura do 5º ano, víamos aqueles prédios surgindo, víamos aqueles operários trepados em estruturas metálicas, que nós dizíamos, mas como é que essa gente aprendeu a fazer solda em estrutura metálica, que é uma coisa tão nova no Brasil? Essa curiosidade nos levou a fazer uma pesquisa junto a muitos peões que diziam que realmente eles vieram do Nordeste, muitos vieram do Nordeste para Brasília em busca de trabalho, e que após uma semana, 2 semanas de ensinamento, eles adquiriram o conhecimento necessário para subir em estruturas metálicas e fazer as soldas. Numa das noites, que foi a noite que mais nos marcou como estudantes de arquitetura, nós andando pela esplanada dos ministérios, ainda sem iluminação, era escuro, de repente cruzamos com um personagem que a uma distância de uns 3 metros nós o identificamos. Era o Oscar Niemeyer, que com uns embrulhos na mão, uns desenhos enrolados na mão, nós o interpelamos. Ele dizia que estava a caminho do Congresso Nacional, porque ele ia fazer o teste de iluminação da Câmara Federal. Então, de uma forma amável, aberta, ele dizia, vocês não querem participar dessa cerimônia, dessa inauguração, entre aspas? E fomos lá conversando com o Oscar durante o resto do trajeto até a Câmara Federal, e quem era a responsável pela decoração era a filha dele, que fez toda a preparação da iluminação, e nós, com aquele ar de emoção, de deslumbramento, víamos acender luzes de uma instituição que hoje reconhecemos num país democrático é a coisa mais forte, a mais resistente e a mais eloquente para um país se desenvolver democraticamente, que é a representação do Legislativo, a Câmara Federal. O Oscar nos ampliava o nosso deslumbramento, nos convidando no dia seguinte para um papo no escritório dele lá no Catetinho. E para lá fomos, ouvindo a exposição dele sobre o porquê daquelas colunas do Palácio de Alvorada, o porquê das colunas do Palácio da Justiça, etc. Foi uma aula que nunca mais poderíamos esquecer. Saímos de lá quase com lágrimas nos olhos, deslumbrados com aquilo que nós tivemos a sorte de conhecer, cruzar casualmente com uma personagem como o Oscar. E, evidentemente, isto, para quem estava praticamente no final do curso, foi um grande incentivador, foi o elemento mais importante para dizer, é aí que eu vou seguir, é por esse caminho que eu vou seguir. Gostaria de ter, ao longo da minha trajetória profissional, emoções como o Oscar naquele dia demonstrava ao nos mostrar, ao nos ensinar os diversos projetos que ele elaborou e, ao mesmo tempo, no canteiro, perceber as obras surgindo. Esse é um testemunho que eu acho que, para os jovens arquitetos, é importante, porque é fundamental que você tenha uma empatia com profissionais, e essa empatia te cria o estímulo para você seguir uma carreira pela qual eu, hoje, há 44 anos nessa carreira, não me desligo em hipótese alguma. Evidentemente, só um acidente pior poderá me tirar dessa atividade. Começamos a atividade profissional numa época que se imaginava que, com o surgimento de Brasília, com o projeto maravilhoso de urbanismo do Lúcio Costa, com os projetos das edificações do Oscar Niemeyer, que o mundo todo ficou deslumbrado, os arquitetos, os novos arquitetos, tivessem um canto ou um campo de atuação mais aberto. Até então, a arquitetura era uma coisa que ainda não era muito divulgada. Os arquitetos, a maioria dos arquitetos eram conhecidos eram denominados como engenheiros. Quando você dizia que você estava desenvolvendo atividade de arquiteto,
as pessoas criavam, mas o que é arquitetura? O que você faz realmente? Ah, você decora a fachada? Ah, você que faz assim, arranja uma decoração de um apartamento? E é isso que faz o arquiteto? Eu explicava que não, que a arquitetura é uma coisa muito mais ampla, a arquitetura se envolve diretamente com a edificação de uma forma muito mais profunda, a edificação não a edificação em si mesmo, mas a edificação em relação ao urbano, como é que a edificação se vincularia com o urbano. E eu tive muita sorte, porque como já disse na atividade anterior, referente à minha formação, eu tinha uma amizade muito grande com o Eduardo Corona, e foi da generosidade do Eduardo Corona que surgiu a minha oportunidade de já ter um escritório recém-formado, porque o Corona, como tinha uma atividade didática bastante densa, ele mantinha um escritório e o escritório praticamente ficava vazio o dia todo. Então ele me disse, Beno, você não quer ficar lá tomando conta do escritório, vai fazendo as tuas coisinhas? No dia que entrar algum projeto para você, nós começamos a dividir as despesas. Até então, você pode ficar absolutamente tranquilo, usando o telefone, fazendo seus croquis, fazendo seus ganchos para tentar arrumar cliente, etc. Mas no dia que você tiver um contrato assinado, nós começamos a dividir as despesas. E realmente, logo no primeiro ano, eu fui convidado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo a fazer um projeto para uma colônia de férias em Campos do Jordão, chamada Colônia de Férias da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, na Vila Capivari, que está presente até hoje, já ampliada. Partimos de uma proposta absolutamente contrária à vontade deles, porque eles tinham uma ideia que os apartamentos de funcionário público tinham de ser apartamentos simples, despojados, inclusive sem conjuntos de banheiros. Então nós oferecemos para eles uma proposta nova, uma proposta que envolvia 25 suítes, mostrando que era importante aumentar a qualidade de vida do funcionário. Quando ele fosse para um lazer, ele tivesse um equipamento de descanso compatível à dignidade humana. E nessa explicação, praticamente jovem, formada há 2 meses e meio, 3 meses, eu fiz uma exposição sobre um projeto para 60 pessoas, tremendo que nem uma vara verde. Consegui mostrar a importância daquela proposta, consegui mostrar a importância do enriquecimento que eles dariam como uma edificação para o associado, e ele foi totalmente aprovado. Imediatamente depois eles me chamaram para fazer uma ampliação da colônia de férias do Guarujá, e aí tinha alguns colegas de engenheiros naquela oportunidade, esses me chamaram para começar a fazer alguns prédios de apartamentos. Então a década que eu iniciei, uma década de 60, ela foi praticamente proeminente em uma série de edificações residenciais, onde eu destacaria um que foi premiado pelo IAB, o edifício Santa Rosa, um edifício de apartamentos, 14 apartamentos, 2 apartamentos por andar, totalmente em concreto aparente, com uma escultura em alumínio no térreo do grande escultor e do grande pintor Ubirajala Ribeiro, já falecido também, que enriqueceu extraordinariamente o paisagismo do edifício térreo. Em 1900, quase no final dessa década, por convite de um colega, amigo, o arquiteto Jorge Nassi, que foi convidado para fazer algumas edificações públicas na cidade de São Paulo, que eu já tinha como preocupação também na cabeça, por que eu fazia só edifício residencial? Começou a me despertar uma necessidade de se envolver com edificação onde uma massa de gente pudesse utilizá-la. Então ele me convidou para fazer uma garagem na Praça Alfredo Issa, que acabou virando um ícone da cidade, que é a garagem Alfredo Issa, onde hoje funciona o poupa-tempo no seu térreo, e que por aquelas coisas que lamentavelmente os arquitetos passam na sua vida, ele foi violentado há uns 15 anos atrás, com um acréscimo de 2 pavimentos, absolutamente à minha revelia, sem consulta à minha pessoa, etc, etc. Aquele projeto teve uma importância muito grande, porque ele recuperou uma área totalmente degradada da Avenida Ipiranga,